Olha, para muita gente, o Papa João Paulo II é sem dúvida um dos grandes heróis do século XX. Mas existe uma visão radicalmente diferente, vinda de uma fonte católica tradicionalista, e é precisamente essa contranarrativa que vamos analisar agora. A imagem que todos conhecemos é a de um anticomunista ferrenho, o Papa que ajudou a pôr fim à União Soviética. Mas será que é mesmo assim? A fonte que serve de base a esta análise argumenta que isso é, na verdade, um mito, construído sobre um profundo mal-entendido da sua verdadeira filosofia. E para percebermos esta ideia, esta contra-narrativa, a fonte diz que temos de recuar no tempo. Temos de ir aos anos de formação de Karol Wojtyła, muito antes de ele sonhar em ser Papa. E o que é que a fonte aponta? Bem, várias coisas, desde laços muito próximos com a comunidade judaica até uma formação filosófica que, segundo se alega, estava mais enraizada no humanismo do que na teologia católica tradicional. A grande tese aqui é que este universo intelectual foi muito mais decisivo para ele do que o pensamento católico clássico. E isto leva-nos a um conceito filosófico que é a chave de tudo, a fenomenologia. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pensemos assim. Em vez de começar com regras e doutrinas fixas, a fenomenologia foca-se na experiência subjetiva, na forma como as coisas nos parecem. A fonte afirma que esta abordagem levou Wojtyła a dar prioridade à experiência humana e ao diálogo, muitas vezes acima da doutrina rígida. Ok, então, com esta base filosófica em mente, chegamos ao coração do argumento da fonte, que é a ideia de que existem, na verdade, dois tipos de comunismo. E este slide resume a ideia na perfeição. De um lado temos o comunismo real, o da União Soviética, com o seu ateísmo de Estado e repressão. Esse, sim, João Paulo II combateu publicamente. Mas do outro lado, segundo a fonte, existia um comunismo ideal, uma utopia pacifista de fraternidade global. E seria esse ideal que ele, na verdade, promovia. Esta análise sugere que o grande objetivo dele era uma forma de paz mundial, um conceito que tem o nome iranismo. É a busca pela unidade religiosa a todo o custo, mesmo que isso signifique relativizar as diferenças e os dogmas de cada fé. E a partir daqui, a fonte muda o foco. Deixa a filosofia e passa a apresentar uma série de gestos e de ações públicas durante o seu papado que são vistas como prova direta desta filosofia. O famoso encontro de oração interreligioso em Assis, em 1986, é o primeiro grande exemplo. Para os críticos, isto foi como criar um panteão, pondo todas as religiões lado a lado, como se fossem todas iguais perante Deus. Outro momento que escandalizou os tradicionalistas foi o gesto de beijar o Alcorão. Para eles, isto não foi um simples ato de respeito, foi interpretado como um ato de reverência a um livro sagrado de outra fé, que contradiz a doutrina católica. A fonte não para por aí. Aponta também para momentos em que ele terá recebido a marca hindu de Shiva na testa ou bebido uma poção preparada por um xamã durante um ritual. Atos vistos como uma participação em rituais pagãos. E a lista continua. Entrar numa sinagoga, elogiar Gandhi, afirmar que a aliança de Deus com o povo judeu nunca foi revogada. Para a fonte, cada um destes gestos era mais uma prova de uma ruptura deliberada com a tradição e um passo em direção a uma espécie de religião universal. Mas esta suposta ruptura não era só para fora. A fonte diz que também se sentiu dentro da igreja. O pontificado dele criou aquilo a que alguns chamaram uma fábrica de santos. O número é impressionante. 483 pessoas canonizadas, mais do que todos os papas dos séculos anteriores juntos, tudo sob critérios considerados novos e menos rigorosos. Ok, então, perante tudo isto, qual foi a reação? Como é que esta série de acontecimentos nos leva ao movimento de resistência católico tradicionalista? É aqui que entra a figura do arcebispo Lefebvre. Segundo a fonte, para ele e para os seus seguidores, estas ações do Papa não eram meros erros ou equívocos, era um desvio formal da fé. E isto criou uma situação de emergência, o que em direito canónico se chama estado de necessidade, que justificaria medidas extraordinárias. Para o arcebispo Lefebvre e os seus seguidores, consagrar bispos sem a permissão do Papa não foi um ato de cisma, ou seja, uma ruptura formal com a Igreja. Foi, na visão deles, uma medida de emergência.
uma operação de sobrevivência para garantir que o catolicismo que eles consideravam autêntico pudesse continuar para as gerações futuras. E assim, no final, a fonte que analisamos faz algo radical. Pega na figura de um ícone histórico e vira completamente ao contrário. De herói anticomunista a promotor de uma utopia globalista. E isto deixa-nos com uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, qual é o verdadeiro legado de João Paulo II?